Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, em mais este culto, nós teremos uma palavra inicial de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a direção, a inspiração e assim por diante, não é? Vamos orar todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua santa presença, agradecidos ao Senhor pela bênção da vida, pela saúde, pela paz, pela alegria nos corações, pelo alimento, pela água, pelo ar, enfim, por tudo, ó Pai, por todas as... Desculpem, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor. Pedimos direção do Senhor para este trabalho, para este culto, que o Senhor nos ajude, nos dê inspiração, que o Senhor nos dê uma direção e que o povo do Senhor, de alguma forma, seja edificado, seja abençoado. E o Senhor possa receber a glória por tudo isto, ó Pai. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos pedindo estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ler no livro de Salmos, no capítulo 132, né? É bom lembrar que este livro de Salmos está sendo gravado em uma série, né? Todos os 150 salmos, e nós hoje não tivemos o salmo, né? Porque é dia do culto. Então,
nós estamos lendo este capítulo 132, que será o mesmo capítulo que será rodado amanhã, né? Que será o dia 3 de outubro, não é? É isto. Então, porque a palavra de Deus, ela nunca é demais, ela nunca é super enfatizada. É muito importante para nós meditarmos nessa palavra de dia e de noite, não é? Mas vamos assim então. Vamos primeiro cantar, adorar ao Senhor com os nossos louvores. Depois dos louvores, então, nós leremos aqui o Salmo 132 para fazermos algumas considerações aqui sobre essa parte das Escrituras, né? Este Salmo. Cantemos agora, então, para a glória de Deus. Cantemos todos. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, traz conforto ao coração, sendo por Jesus aceito, has de ter o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, Cristo, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor eterno, lá no céu aclamarás. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Jesus, teu nome satisfaz, por toda a terra espalha a paz, prazer infindo e vida traz. Jesus, Senhor amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, louvar-te-ei para sempre. Com teu poder é salvador ao coração tão sofredor.
concedes força e vigor, Jesus Senhor amado. Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, louvar-te-ei para sempre. Se fraco estou em tentação, poder me vem de tua mão. Se busco a ti em oração, Jesus Senhor amado. Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, louvar-te-ei para sempre. Jesus, teu nome é sem igual, tão meigo e bom, gentil, leal. És meu pastor celestial, Jesus Senhor amado. Cristo, nome sem igual, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, louvar-te-ei para sempre. A terna voz do Salvador com graça nos convida, chamando-nos em seu amor, querendo dar-nos vida. Nunca dos homens se ouvirá, mesmo no céu de amor e luz, com tanto ardor, mais doce som que o nome de Jesus. Do cálice da amarga dor não foi Jesus poupado, a fim de dar ao pecador perdão do seu pecado. Nunca dos homens se ouvirá, mesmo no céu de amor e luz, com tanto ardor, mais doce som que o nome de Jesus. Por essa grande salvação, rendei louvor ardente, é digna de celebração, agora e eternamente. Nunca dos homens se ouvirá, mesmo no céu de amor e luz, com tanto ardor, mais doce som que o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora então vamos aqui à leitura bíblica, conforme nós anunciamos, o Salmo 132. Então eu estou lendo aqui em uma Bíblia que tem um texto antes de começar o primeiro versículo, né? E nesse texto diz assim: o zelo de Davi pelo templo e pela arca, as promessas feitas por Deus.
Cântico dos Degraus. Vamos pensar nesse tema, não é? O zelo de Davi pelo templo de Deus e pela arca. Começando então no versículo 1. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nós, nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos, por amor de Davi, teu servo. Não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dele. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Que o Senhor Deus, nosso Pai, acrescente as bênçãos à sua santa palavra, não é? Bom, em resumo, assim, no tema deste salmo, que é o zelo de Davi pelo templo e pela arca, o templo, nós sabemos que foi construído por Salomão, não é? Porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor tinha, o profeta Davi, o rei Davi, né? Que ele era rei, profeta e era sacerdote também, né? Mas nós não vamos entrar nessa linha aí. Então, ele tinha muito desejo, muito apreço, muito cuidado com a arca do Senhor, né? E a arca do Senhor é onde estava o maná que caiu no deserto e foi colhido um pouco daquele maná e colocado numa panela dourada e colocado dentro da arca. Aquele maná permanecia para sempre, ele nunca apodrecia, né? E também ali dentro da arca estava a vara de Arão, que mesmo estando seca, o bastão, né, de Arão, mesmo estando seco, ele floresceu e deu frutos da noite para o dia, né? Então foram
sinais que Deus deu, e aquilo ficava então guardado nessa arca, ficavam guardados, não é? Nesta arca. E a arca então para eles representava Deus, representava a bênção. Onde a arca estivesse, a bênção estaria, não é? Agora, para nós, em nossos dias, a arca representa o nosso coração, o seu coração, onde naturalmente deve estar a palavra, não é? Escondida ali. Por isso que está escrito na Bíblia, o próprio salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não é? Então a palavra deve estar escondida em nossos corações. E assim sendo, não é? Em estando a palavra de Deus escondida dentro de nossos corações, então a nossa vida, ela é como o maná, ela não apodrece. O crente que está nessa condição, que nós estamos meditando aqui, ele não se desvia, ele não se afasta de Deus, ele vive a vida toda crendo em Deus, sendo fiel, sendo sincero, tentando obedecer a palavra do Senhor, enfim, vivendo uma vida como cristão. E a vara de Arão que reverdeceu e deu flores e deu fruto da noite para o dia, representa a sua vida, a minha vida, que mesmo sendo humanos, mesmo não sendo dignos, mesmo sendo imerecedores, mas, quer dizer, secos, sem vida, mas se nós estivermos ali ao lado da palavra, se nós estivermos vivendo a palavra, então a nossa vida será uma vida frutífera, não é? Independente da nossa condição, porque isso depende de Deus, o Criador, e não de nós, a criatura, né? Então são símbolos muito maravilhosos para nós meditarmos, não é? Mas voltando então na questão do templo, o templo ele tinha uma representação também, né? Ele representava o Senhor Jesus Cristo, o templo. E a Bíblia diz que o Altíssimo não habitaria em templos feitos por mãos humanas, mas aquilo tinha que existir. O templo físico humano tem que existir. Tinha naquele tempo e tem até hoje. Por isso você tem que ter um lugar onde você vai adorar. A sua igreja, o lugar onde você respeita. Você sabia que nós não conversamos dentro do tabernáculo de adoração, do santuário nosso de adoração, a não ser assuntos pertinentes ao culto? Ali dentro não se trata de venda de carro, compra e venda, não se trata de assuntos do emprego, enquanto nós aguardamos o início do culto, não é? Não. Ali nós só falamos coisas pertinentes ao culto, à adoração, porque nós estamos no templo, e o templo representa Cristo. É certo que ele não habita, o Altíssimo não habita entre quatro paredes feitas de alvenaria, de cal e cimento, não é? Mas é uma representação, aquilo representa Cristo. Outra coisa que eu quero frisar também para os irmãos, porque eu disse que nós iríamos comentar um pouco aqui sobre a questão do zelo de Davi, não é? Depois que o templo foi construído, eles tinham uma ordenança tão severa, Israel, que eles nem sequer poderiam cuspir no piso do templo, no chão do templo. Os judeus não faziam isto, nem sequer cuspiam no piso do templo. E vocês sabem o que eles fizeram? Eles cuspiram no rosto do Senhor Jesus Cristo.
Prestemos atenção nisso, não é? Quando eles se afastaram de Deus, eles cuspiram no rosto do Senhor Jesus Cristo, do qual o templo era um tipo. No chão do templo eles não cuspiam, mas cuspiram no rosto do Senhor Jesus Cristo, porque no templo feito por mão do homem, Deus não habita, mas naquele templo que estava na presença deles, em quem eles bateram, em quem eles colocaram uma coroa de espinhos, e em cujo rosto eles cuspiram, ali estava habitando o Altíssimo. A palavra de Deus não é maravilhosa? Não é? Não é tremenda a palavra do Senhor? Não é? Mas enfim, nós vamos deixar assim, porque se nós formos comentar no Salmo todo, então nós não conseguiremos dar continuidade no nosso tema, né? Eu acredito que ninguém se esqueceu ainda do tema nosso, não é? A origem dos gigantes na terra. Então alguém pode dizer assim, meu Deus, mas o pastor está demorando tanto para chegar, né, no desfecho final. Bom, eu me lembrei de uma mensagem que o irmão Brana disse que ele ficou, eu não sei se foi 6 meses ou quase 1 ano, alguma coisa assim que me fugiu da memória agora, a quantidade exata, estudando o livro de Jó, o irmão Brana, estudando o livro de Jó. Aí um dia, ele já tinha lido tanto o livro de Jó, e tinha lido tanto o livro de Jó, e falava sobre Jó. Aí um dia, uma irmã chegou ao profeta, irmão Brana, e disse assim, irmão Brana, será que não está na hora já de o irmão tirar Jó da cinza? Né? Quer dizer, ele tinha tanta coisa, tanta verdade ali para ser meditada, e o tempo foi passando, eu acho que foi por volta de quase 1 ano, né? Lendo no livro de Jó, aí a irmã veio, talvez de uma forma assim, de brincadeira, né? Ou ironicamente, não sei, né? Mas ela disse, irmão Brana, não está na hora de tirar Jó da cinza, né? O senhor já ficou tanto tempo com ele na cinza, vamos ver se a gente vai para frente, vamos ver se a gente vai para outra escritura, outra leitura e assim por diante. Mas essa é a verdade. A palavra de Deus, ela é inesgotável, é uma fonte que jorra constantemente, ela nunca esgota. Jamais nós vamos conseguir esgotar a palavra. Por isso que demora assim, não é? Mas enquanto isso, você vai se alimentando. Alimenta hoje, mas essa vez, não é? No próximo culto você se alimenta outra vez. E vamos nos alimentando da palavra cada dia. E aí nós vamos alcançando uma estatura de varão perfeito, não é? Mas então eu estou parado aqui na mensagem A Semente da Serpente, no parágrafo 63. E eu quero então dar continuidade a partir daí, né? Você alguma vez já apanhou a sua máquina fotográfica e a colocou no infinito? Ora, isto simplesmente significa dali para frente, né? Você olha na objetiva da sua máquina, né? E você olha no infinito, então ele diz, isso significa dali para frente, está bem. E não há nenhuma outra maneira de focar aquilo mais. Bem, isto é o que Deus é. Ele é infinito. E se ele é infinito, ali não poderia haver nenhum besouro, nenhuma mosca, nenhum rato, nenhum bicho de pé ou qualquer coisa que já esteve sobre a terra ou que estará. Mas Deus conhecia antes da fundação. Desculpe, a gente fica eufórico e vai querendo adiantar o que está escrito. Não é assim que está escrito aqui, não. Deus conhecia antes do mundo ser formado. Há alguma concepção do infinito. Bem,
Então, o Deus infinito, o qual te salva aqui, sabendo que ele vai te perder na semana seguinte, aqui já tem que dar uma parada. Por isso que demora para ir para frente, não é? Porque não adiantaria nada ler e não assimilarmos o que isto quis dizer. Então ele está querendo dizer sobre a segurança eterna, que nós vínhamos vindo do trecho anterior. Sobre a segurança eterna. Aí, eu me lembro desde garoto, nós fomos pentecostais desde sempre, né? Desde garoto, e às vezes, que você sabe, crente é gente igual todo mundo, né? Crente fica nervoso, crente fica triste, crente tem que trabalhar, crente tem que comer. Crente é gente igual todo mundo, né? Só que tem uma diferença, que nós temos um vigia sobre nós, que é o Espírito Santo. Isso é maravilhoso nós pensarmos, não é? Mesmo você sendo igual todo mundo, feito da mesma massa, é carne, é ossos, é sistema ósseo, sistema nervoso, né? A corrente sanguínea, você é igualzinho todo mundo. Pode ser o pior homem ou a pior mulher da terra, é igualzinho a gente, é igualzinho você, né? Mas, no entanto, nós temos um vigia. Cada vez que você erra, o vigia te dá um apito, não é? Cuidado, você está avançando o sinal sem autorização, você não deve fazer isso. Então, esse vigia está conosco todo o tempo. Aí está a causa de Deus ter colocado o Espírito Santo no seu plano de salvação. Porque se não, o Espírito Santo não tivesse sido enviado para nós, eu não acertaria o caminho nunca, até chegar lá. E você também não teria ninguém que acertasse, porque nós somos feitos da mesma massa. Ele chegou a dizer até que nós somos feitos dos mesmos ingredientes que é feito o cavalo, o cachorro, isso falando no sentido material da carne, não é? Mas então, nós somos feitos da mesma massa, seja o infiel ou seja o fiel, é a mesma coisa. Agora, o infiel não tem o vigia que o adverte. E nós, cristãos, temos esse vigia que é o Espírito Santo. Aleluia. Então, quer dizer, vamos aqui na afirmação que ele fez, não é? Deus sendo infinito, porque quando ele começou a criar todas as coisas, ele já existia desde sempre. Você não sabe quando foi que Deus começou? Nem eu sei, ninguém sabe. Não tem pregador nem profeta no mundo que possa explicar isso. Quando foi que Deus começou? Então ele foi sempre existente de si mesmo. Ele nunca foi criado, ele não teve pai, né? Ele não teve um princípio, ele sempre existiu de si mesmo, não é? Por isso que ele é Elohim, autoexistente de si mesmo. Então, ele não saberia quanto tempo uma pulga viveria, quanto tempo um ser humano, em que tempo que ele nasceria, em que tempo que ele morreria. Quer dizer, ele não seria capaz de supervisionar todas estas coisas? É claro que sim, não é? Então ele está dizendo aqui agora, deixa eu contar então o que eu ia contar, que eu já estava esquecendo, né? Aí a gente sempre foi crente desde criança, e às vezes uma irmã, uma moça, um homem, um irmão, né? Então ficava bravo, cometia qualquer coisa, ficava nervoso porque não deu certo o trabalho, ou o negócio, ou em casa, com a família, qualquer coisa que tenha sido contraditório, ele dizia assim, ou ela dizia assim, se Jesus vier hoje, eu não vou no arrebatamento. Acho que você já deve ter ouvido essa expressão alguma vez. Se Jesus vier hoje, eu não vou no arrebatamento. Olha que falta de compreensão. Isso não é alinhado com a verdade da palavra de Deus. Então Deus não seria infinito, porque ele te salvou um dia,
você está alegre, regozijando e dando testemunho lá na igreja, não é? Que você foi salvo, que Deus te deu alegria no coração, perdoou seus pecados. Maravilha, maravilhoso. Mas amanhã você está diferente, tá aborrecido, tá triste, tá bravo, tá nervoso com as coisas que aconteceram ali durante o dia, não é? Então você diria, se Jesus vier hoje, eu não vou no arrebatamento. A gente ouvia isso constantemente. Mas o profeta nos ensinou que não é assim. Deus não pode te salvar hoje e te perder amanhã. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele vai te perder a semana que vem. Então ele foi surpreendido com alguma inconveniência, com algum sobressalto, qualquer coisa surpreendeu a Deus. Não, não tem nada que o surpreenda. Aleluia! Mas vamos aqui, senão a gente não vai nenhum parágrafo na mensagem, aí vai ficar mais longe dos gigantes ainda, né? Então ele vai te perder na semana seguinte, no mês seguinte ou no ano seguinte. Ora, ele está fracassado. Se fosse assim, ele está fracassado. O próprio, desculpa aqui, é euforia, viu? Ele está fracassando o próprio propósito. Ele não pode te perder. Então você diz amém agora. Fala amém. Graças a Deus que ele não pode me perder. Eu estou seguro. Aleluia. Glória a Deus. Ele não pode te perder. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna e nunca passará por julgamento, mas passou da morte para a vida. Não pode fazê-lo. Aquele que é nascido de Deus não peca, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar. Glória! Diga amém novamente, diga glória a Deus, levante suas mãos para o céu, fique fervoroso. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, que maravilhoso é esse Deus que nos mandou esse profeta para nos ensinar estas coisas. Não está você feliz? Aleluia! Ele não pode pecar, mas ele quem? Ele está falando de Deus? Não, ele está falando de você. Ele está falando de mim aqui. Ele citou São João, a carta, não é de São João. E quem é nascido de Deus não peca, ele não pode pecar porque ele é nascido de Deus. É um pedaço de Deus. É uma parte de Deus. Aleluia. Eu estava conversando com um rapaz ontem, e eu comentei com ele sobre o milagre da vida. Ele falou qualquer coisa para mim sobre a vida particular dele, e eu disse, a situação é difícil, né? Eu até citei, tem uma música antiga, raiz dos anos 60, uma música sertaneja, né? Então, umas músicas bonitas que tinha, sertaneja, sem maldade, né? Sem ser capciosas, né? Então, dizia assim, todos que não pensarem no momento de errar, se arrependem depois. Porque esse rapaz estava falando para mim que a vida dele, a situação financeira está difícil, que ele tem que pagar pensão para 2 mulheres, 2 esposas diferentes, né? Que já se separou, ou seja, das quais ele já se separou. E eu disse, então tem uma música sertaneja muito antiga que diz isso, né? Quando nós não pensamos no momento de errar, nós teremos que nos arrepender depois. Mas tem arrependimento que não tem jeito, né? No caso de Judas mesmo, ele se arrependeu, mas não teve jeito de ser perdoado, não. E no caso do rapaz, né? Não estou citando o nome de ninguém, é uma lição para nós, isso, né? Então não tem jeito, ele pode ter arrependido, mas paga a pensão aí, porque o menino está aí para você criar, né? Mas eu estava falando para ele sobre o milagre da vida. Olha como isso é maravilhoso. Nasce o molequinho, o meninozinho, o bebezinho, depois quando ele começa a andar,
aí com 1 ano e pouquinho assim, já começa a andar, depois começa a falar, vai falando bem. Quando está com 3 anos, já anda e fala, aí a mamãe veste, às vezes, uma calcinha comprida nele, uma camisinha, às vezes faz capricho, põe uma camisinha de manga comprida nele, e uma calça assim, um tênisinho, e ele sai ao lado do pai assim, que é um homenzinho. Aí eu fico olhando assim, o pai adulto, grandão, alto, e uma miniatura pequena ao seu lado, que é o retrato dele. E é isso que os filhos de Deus são para Deus. Saiu das entranhas do pai. Aquele garotinho saiu das entranhas do pai dele, estava nos lombos do pai dele. E hoje se tornou um ser semelhante a ele, ainda que pequeno, criança, mas vai crescer, vai ficar adulto, igualzinho o pai. Isso não é tremendo? Nós pensarmos que os filhos de Deus saíram dos lombos de Deus, lá da eternidade, das entranhas de Deus, e se tornaram garotos, crianças. Agora nós somos crianças, meninos ainda. O profeta disse que nós vamos ser sempre meninos aqui na terra, não é? Mas um dia você vai crescer. Um dia você vai ser perfeito, tem a estatura de varão perfeito, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Um dia nós vamos chegar a ser uma estatura de varão perfeito, igualzinho ao Pai, que é Deus. Não é isso maravilhoso? Glória a Deus. Então, quer dizer, se Deus não pode pecar, como é que alguém que saiu de suas entranhas, que é filho, que tem o mesmo sangue, tem as mesmas características, poderia pecar? Mas isso aqui é uma pregação só para crente, viu? É somente para crente isso, aqui. Bom, como pode ele pecar quando há uma oferta de pecado por ele? Quer dizer, além disso, porque você diz, mas eu nunca pequei, você peca todo dia. O mesmo São João que disse isto, disse também assim, se nós dissermos que não pecamos, então nós somos falsos, nós somos mentirosos, não há verdade em nós. Aí você fala, agora confundiu minha cabeça, porque ele diz que quem nasce de Deus não peca, e agora se nós dissermos que não pecamos, porque são dois aspectos diferentes, não é? Nós erramos a cada instante, mas para Deus não tem pecado, sabe por quê? Porque tem uma oferta de sangue lá no Calvário que foi feito em seu favor, que foi feita em meu favor. Aleluia! Como posso eu estar doente quando eu estou em perfeita saúde? Como posso eu estar cego sendo que eu posso ver? Oh, que coisa! Como posso eu estar no edifício e fora do edifício ao mesmo tempo? Não, não é possível, né? Então ele está fazendo comparações aqui. Como você pode estar perdido e salvo ao mesmo tempo? Não é? Então, como posso eu estar bêbado e sensato ao mesmo tempo? Você não pode fazer isso. E quando você é salvo, você está debaixo do pacto. E os seus pecados não são computados. Amém? Isso aqui confunde um pouco? Não, não confunde. Se você tiver revelação, não confunde. Não confunde nada. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Quer dizer, como pode você estar em pecado? Aqui, você está debaixo do pacto, os seus pecados não são computados. Quer dizer, como você pode ser um pecador se você está debaixo do pacto que Deus fez? Deus fez esse pacto incondicional. O profeta diz que toda vez que Deus fez um pacto com o homem, um pacto condicional, é assim, eu faço isto, a minha parte, e você faz a sua. Toda vez o pacto foi rompido porque o homem não conseguiu manter o seu lado.
Então aí Deus fez um pacto com Abraão incondicional. Então agora, se você errar, se você pecar, eu perdoo. Se você se perder, eu vou te procurar. Se você se desviar, eu vou atrás de você até te encontrar e trazer de volta. Esse é o pacto incondicional que Deus fez conosco, porque senão ninguém se salvaria. Toda vez o homem rompeu o pacto. Então, o homem que eu quero dizer é o ser humano, tanto pode ser a mulher também, né? Então, olha isto aqui. Você está debaixo do pacto, então seus pecados não são computados. Aí alguém diz assim, mas então eu posso pecar à vontade? Poderia, claro. Eu não vou dizer pode, né? Poderia sim pecar à vontade, porque de todas as maneiras você será perdoado, porque seus pecados não são computados. Só que tem uma coisa, você vai pagar então se você pecar voluntariamente. Você vai pagar o preço disso. Porque quando você tem o Espírito Santo na sua alma, o profeta diz que o desejo de pecar foi embora de você. Essa é a diferença do pacto do Velho Testamento com o pacto do Novo Testamento. Do sacrifício do Velho Testamento com o sacrifício do Novo Testamento. Essa é a diferença. Porque lá no Velho Testamento, o sangue do cordeirinho, o sangue do bode, né, o sacrifício das pombinhas ali, aquele sangue era derramado, mas a vida que estava no cordeiro não podia entrar em você. Porque aquilo era só um tipo. Então aquele sacrifício só cobria o seu pecado. Só cobria o nosso pecado, o sacrifício do Velho Testamento. Mas quando veio o Novo Testamento, que o Cordeiro de Deus derramou seu sangue, deu a sua vida por nós, você sabe o que aconteceu? A vida que estava naquele cordeiro que morreu crucificado na cruz do Calvário, aquela vida veio e entrou em você, em Pentecostes. Não foi assim que aconteceu? Lá em Pentecostes, o Espírito Santo, que era a vida que estava no cordeiro, voltou e entrou neles. E é assim que acontece com cada crente converso, com cada homem, cada mulher que se converte a Deus. Oh, meu Deus, se a humanidade ouvisse essas coisas com a alma deles, todos se converteriam, todos se arrependeriam, todos seriam salvos. A vida que estava no Senhor Jesus Cristo entra no ser humano. É aí que entra o propósito de Deus em dar o Espírito Santo no seu processo de salvação. É a vida dele que entra em você. Então agora você está debaixo do pacto, você não pode mais pecar. Porque o desejo de pecar, eu vou só citar uma escritura para você se lembrar, não é? O Cordeiro de Deus, São João Batista, quando ele estava batizando, o Senhor Deus disse para ele, a hora que você ver um certo homem vindo para o Jordão para ser batizado e que for o Messias, eu te aviso, tá? Eu vou fazer a pomba descer sobre ele, eu te dou um sinal e você saberá. Então, quando Jesus chegou, mediante tantos outros judeus que chegavam, que eram todos iguais, todos se trajavam do mesmo jeito, não é? Eles eram todos parecidos, mas quando chegou Jesus, que João olhou nele assim, a pomba desceu e pairou sobre ele, e ele disse, aí está o Cordeiro de Deus, meus irmãos, aí está o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é só cobre, não. Tira. Então tirou o pecado de você, tirou o pecado de nós, tirou o desejo de nós pecarmos. Aleluia. Parágrafo 66, né? Eu fico olhando assim de rabo de olho no cronômetro, né? Ele não para. Não disse Davi, bendito é o homem ao qual Deus não computa nem imputa pecado.
Deus não segura o pecado contra esta criatura. Isso é forte. Ele diz aqui, isso é forte, isso não é leite desnatado, mas é a Bíblia. Deus não computa o pecado do justo. Deus, por sua graça, através da predestinação, não desejando que ninguém perecesse, mas que todos viessem através do arrependimento, mas sendo infinito e sabendo quem viria e quem não viria, ele pôde predestinar tudo para operar de acordo com a sua vontade. Se ele não fez isso, porque ele permitiu em primeiro lugar o pecado? Quando ele era um salvador, se ali nunca houvesse um pecador, ele nunca teria sido salvador. O atributo dentro dele não poderia ser tirado. Ele já explicou isso em outras vezes, né? Que Deus permitiu o pecado porque ele tinha em si, lá na eternidade, o atributo de ser salvador. Mas salvar quem? Não tinha ninguém perdido? E se ele não permitisse, ninguém se perderia? Não é? Então, ele não poderia expressar o seu atributo tão solene, tão maravilhoso de Salvador. E aí, por aí vai, sucessivamente, né? Quer dizer, se não tivesse ninguém doente, ele também tinha o atributo de ser curador. Mas ele ia curar quem? Se não tivesse ninguém doente, não é? Então é isso. Como ele se tornou curador? Porque ele permitiu que a enfermidade viesse para que ele pudesse se mostrar um curador. Ele era um curador. Como ele alguma vez seria conhecido? Como poderia o seu atributo alguma vez operar? Como ele alguma vez poderia ser um curador se nunca houvesse uma enfermidade? Ele teve que permitir a enfermidade. Não é de se admirar que Paulo dissesse em Romanos 8, o homem nécio que diz ao oleiro o que fazer com aquilo, abre e aspas e fecha, né, quando ele citou Paulo. Quando o barro levantar e disser, por que me fizeste assim? Não levantou ele Faraó para o mesmo propósito, para que ele pudesse mostrar a sua glória lá no Egito? Quer dizer, Faraó não foi levantado para ser salvo. Faraó foi levantado para se perder e morrer no Mar Vermelho. Resistiu à palavra de Deus, resistiu à vontade de Deus até morrer. Né? Então, ele fortalece quem ele quer, ele justifica a quem ele deseja, não é para quem quer ou para quem corre, mas para quem Deus tem mostrado misericórdia. Então, você não tem nada a ver com isso. Você não tem nenhuma coisa a ver. Se é a graça, se é um dom de graça, não há nada que você poderá fazer a respeito disso. Deus tem te dado isto. Esta é a vontade de Deus. Esta é a coisa que Deus tem predestinado para você. A Bíblia diz que nós fomos predestinados para a adoção dos filhos de Deus antes da fundação do mundo. Então, quando Deus sacrificou o cordeiro em seu próprio pensamento, antes da fundação do mundo, para provar os seus atributos, o que era ele, quando o cordeiro foi sacrificado, nós fomos sacrificados com ele.
quando o sangue do Cordeiro veio em sua própria mente lá atrás, antes da fundação do mundo, o meu nome e o seu estavam escritos no livro. Então, tudo em seu grande pensamento. Ele é infinito. Se ele não fosse, por que ele permitiu? Amém? Ora, isso aqui são pepitas maravilhosas que somente os filhos eleitos de Deus podem receber, não é? E eu acredito que esteja falando para os filhos de Deus. Qual é mais forte, como eu disse, o Salvador ou o pecado? Qual tem mais força? Então, o mais forte teve que permitir o menor. E ele simplesmente faz isso para a sua glória. Quando ele fez a Lúcifer, ele sabia que ele seria o diabo. Olha isto. Não é? Quando Deus fez Lúcifer, que era um anjo de luz, Lúcifer, luz e fé, não é? Ele sabia que ele seria o diabo. Ele permitiu que isso estivesse ali para mostrar que ele era o Salvador, o Cristo. Ele teve que deixar isto acontecer desta forma. Não diz a Bíblia que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, por que está você assustado? Vamos estar levando e fazendo de coração para qualquer destino. Não sejas como o gado surdo e conduzido, que tem que ser implorado e persuadido. Seja um herói. Eu gosto disso. Em frente. Amém. Vou parar aqui, não é? Então, não é para ser como o gado surdo. A Bíblia diz também como a mula, que precisa botar freio na boca, cabresto, senão ela não obedece. Não! O Espírito Santo nos guia pela nossa alma, pelo nosso coração. Ele nos guia à sua palavra. Vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais esta porção da Tua Santa Palavra, porque é um poço artesiano que nunca se esgota e nunca se estagna, está sempre fluindo água viva. Aleluia, Pai bendito, nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, de cada um nesta hora, que possa receber a vitória, a bênção, a saúde, a alegria, paz, salvação na sua alma, revelação a Deus. Nós pedimos em favor de todos, que o Senhor recompense o tempo de cada um, que cada um ficou ali, permaneceu conectado, ouvindo essa palavra que vem do céu. Abençoa o teu povo, guarda os teus filhos, dando-nos a bênção e a paz, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor seja também glorificado mais esta vez através de nós. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, não esquecendo que todas as terças-feiras e sábados nós estamos publicando os nossos cultos, que é publicado aqui por este canal. Tabernáculo SBO Shalom. É o nosso canal aqui, não é? Escreve num papel aí, eu vou fazer questão de mencionar assim muitas vezes para você gravar. Tabernáculo SBO Shalom. E não esqueça também de clicar no gostei, no joia, né, ali, e também se inscrever no canal e ativar o sino para você receber as publicações no seu e-mail, não é? E assim, meus amados, fiquem todos com Deus, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. E também não esqueça que aí na descrição estão os endereços dos tabernáculos, tanto de Campinas como de Santa Bárbara, para você estar conosco se desejar. Ali estão os dias, os horários dos cultos, tudo certinho ali para você anotar e estar conosco. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Amém.